Olá, pessoal do Descomplicando o Reumatismo, tudo bom com vocês? Nós estamos continuando nossa série Descomplicando o Reumatismo da cabeça aos pés e hoje nós vamos conversar com a doutora Renata Alqualo, fisioterapeuta, que vai falar para a gente sobre joelhos e quadril. Renata, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer você estar aqui no Descomplicando. E eu acho que nossos ouvintes vão aprender muito com você. Eu que agradeço, Edna, o convite. Espero ajudar a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo. Eu sou fisioterapeuta, como a Edna disse, sou professora universitária, trabalho com reumatologia há bastante tempo já e gosto muito de estudar joelho e quadril. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas articulações. E para começar, a gente vê que tem relação, né? Qual é a relação biomecânica entre o joelho e o quadril? É importante, Edna, que fique bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, que as musculaturas, elas servem tanto para joelho quanto para quadril, né. Então, o que faz o movimento do joelho, também vai fazer o movimento do quadril. Então é importante que as pessoas entendam que se de repente elas apresentam lesões ou no joelho ou no quadril, ambas estarão sendo comprometidas, né. Ok. Isso tem a ver também com a anatomia, né? Anatomia do joelho, que vai interferir no quadril. Como é que a gente vê isso? Nós temos aí o que nós chamamos de músculos, que enquanto alguns esticam o joelho, né, esses mesmos que esticam o joelho, dobram o quadril, né. Então existe essa certa correlação, que é o que a gente chama de músculos agonistas e antagonistas, que permitem que os movimentos aconteçam, né. Então, quando a gente tem uma lesão, uma sobrecarga, uma fraqueza muscular, uma alteração, de músculo, de tendão, de ligamento, até mesmo, lesões nas articulações, né, isso pode influenciar no movimento e os pacientes normalmente apresentam dor. É. O interessante é que, assim, às vezes a pessoa tem um problema no joelho, mas ela tem a mobilidade do quadril que termina, vamos dizer assim, compensando essa limitação que ela tem. E vice-versa. Às vezes o quadril está com problema e você vai usar mais o joelho para dar uma compensada, para você conseguir executar o movimento. Então, como é que a gente poderia ver a questão dos angulações do joelho e as angulações do quadril? Como é que a gente poderia ver? Então tudo isso tem uma certa relação com a largura da bacia, né, e com alguns ângulos e incidências de forças, né, que a gente recebe nessas regiões, que pode ser do pé para o joelho, do joelho para o quadril, ou pode ser, que a gente chama de forças de baixo para cima, ou aquelas forças que vêm de cima para baixo, né. Então a gente tem um ângulo, que é um ângulo que fica entre a região do quadril e joelho, que se ele tiver muito aumentado ou muito diminuído, isso vai aumentar a sobrecarga na região tanto do joelho quanto do quadril. Então é importante que a gente saiba diferenciar, saiba identificar quais são essas alterações para que a gente possa orientar da melhor forma possível. Você Descomplicando, que assistiu ao joelho da doutora Ana Paula, ela comentou um pouquinho sobre o joelho geno-valgo e o joelho valgo, que são aquele joelhinho que é mais arqueado ou o joelhinho que é mais fazendo um L, né, na realidade. Isso muda as angulações, é isso que a gente está comentando. E também as pessoas que têm uma bacia larga, quer dizer, um quadril largo, também essas angulações elas estão alteradas. Isso aí faz realmente que a pessoa tenha um ponto que vai no movimento, ou mesmo andando, ou mesmo em pé, ela vai ter mais pressão naquele ponto. E aquele ponto é que vai realmente causar mais dor, não é verdade? Sim. E essas dores, elas acabam alterando diversos movimentos, né. Então, por exemplo, você está com uma dor no joelho esquerdo, você começa a jogar sua carga mais para o lado direito do corpo, e aí às vezes aquele quadril ou aquele joelho que não estavam doendo, passam a doer, né. Então, tá tudo interligado. Outra coisa, lembrando também que a gente chama carga seria o peso, tanto no movimento ou mesmo de carregar o peso.
Também lembrando que a pessoa ganha peso, né? A pessoa que tem um ganho de peso considerável num curto espaço de tempo, ele também vai alterar toda a estrutura do corpo, porque o corpo tem uma estrutura, né? Ele tem um equilíbrio, então você tira desse equilíbrio tanto desde o pé, joelho, quadril, coluna, até mesmo a postura da cabeça, né? Então, essas modificações de peso, de carga, também vai ocasionar dores, né? Por isso que é importante a gente tentar identificar quais são os processos que estão, né? Uma avaliação global. Como é que você faz essa avaliação, Renata? A avaliação ela é muito importante, lembrando que ela deve ser individualizada, né. Então a gente avalia a dor, a gente avalia o movimento, né, a gente avalia, musculatura, para ver se tem algum desequilíbrio entre um músculo e outro, né, a gente avalia, a gente palpa a região para ver se o paciente tem dor em algumas regiões específicas, né, e pede para que ele faça movimentos para ver o que pode piorar ou melhorar, né, em que momento a dor piora, em que momento a dor melhora, e a partir daí a gente traça, né, a gente tem um objetivo e a gente traça um programa de tratamento específico. Bem, Renata, e aí vamos falar um pouquinho das principais patologias. Vamos começar com o joelho, né? Depois a gente parte para o quadril. No joelho, o que é que você mais vê na sua prática? Na prática clínica, bom, campeã é a artrose de joelho, né, a maioria dos pacientes, tem artrose de joelho, que gera uma limitação muito importante, uma dor muito importante, isso influencia nas atividades do dia a dia. Aí em joelho ainda a gente tem as tendinites patelares, né, a gente tem as lesões ligamentares, as lesões de meniscos, a gente tem tendinite da região, medial do joelho, da pata de ganso, né. Essas seriam as principais em joelhos. Pessoal, olha, na aula com a Ana Paula, ela falou sobre tudo isso e a gente vai dar só uma pincelada, né? Porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso. A gente também tem as doenças mais específicas, né? As artrites também, dentro da artrite reumatoide, gota, né? Que aí não é tanto reabilitação. Tem um período de reabilitação, mas precisa estar com a doença mais estabilizada, que não esteja em atividade, para a gente tentar fazer uma reabilitação melhor. Isso também não impede que tenha atividade, a fisioterapia pode ajudar também, né? Sim, sim. Não só através de exercícios, como através de orientações específicas, né. As artrites, elas geram uma limitação importante no joelho desses pacientes. É que a artrite é um pouquinho mais complicado, porque geralmente não é uma região só que dói, né. Mas, a gente tem aí intervenções para cada doença em específico. Específico, né? E o que é a relação entre essa dor e a fragilidade e incapacidade funcional? Então, normalmente, os pacientes, quando eles apresentam dor tanto em joelho quanto em quadril, eles acabam tendo alteração de realização das suas atividades do dia a dia. Então, isso influencia no seu trabalho, isso influencia nas atividades dentro de casa, né, que a gente chama de atividades de vida prática, né, e de vida profissional, atividades de vida diária. Então, é importante que a gente foque no controle da dor. É claro que nós temos aí o nosso grande aliado é a medicação, né, a nossa grande aliada, mas a partir do momento que a gente consegue controlar essa dor, aí sim a gente vai pensar no ganho de força, aí a gente vai pensar no ganho de movimento, né. Então, dói, não mexe, né. Se dói e ele não mexe, o que que acontece? Atrofia, perde músculo. Perde músculo, isso daí é ruim? Muito ruim. Por quê? Porque a musculatura, ela, encapa esse joelho e esse quadril, né, e ela faz com que as estruturas ósseas, elas, tenham menos pontos de tensão, pontos de força. Então é importante que a gente tenha esse trabalho aí, um foco bem direcionado para esse trabalho de musculatura. E as próteses, quando a gente já tem esse comprometimento mais acentuado, mais comprometido, quando é que vocês é um paciente mais
que tem crônico, né? Que já. Porque o ideal, na realidade, é você tratar essas dores no início, né? Então, não é só a questão de coisa, mas você tratar no início. E eu sempre que eu tenho oportunidade, que a gente coisa, é sempre tratar no início. Porque depois é um pouquinho mais complicado, você vai tendo alterações em outras articulações, então vai ficando cada vez um pouquinho mais complicado de você reabilitar, que seria você voltar às suas atividades normais uma atividade que você possa exercer sem dor, né? E quando chega mais tempo crônico, e há um comprometimento da articulação geral, principalmente do osso, né? Principalmente na artrose, né? Que a gente vê mais. Não tem mais a cartilagem, a pessoa tem muita dor, então parte para outros tipos de tratamento, que seria as próteses, né? No caso de joelho e também no quadril. Tanto a artrose de quadril como a artrose de joelho. Então, a reabilitação para esses pacientes pré-operatórios e pós-operatórios, como é que funciona? Eu sempre digo que assim, a reabilitação pré-operatória, ela é muito importante, né? Porque o paciente vai perder músculo, né? Ele vai ter limitação de movimento num primeiro momento. Então, se a gente consegue intervir antes da colocação da prótese, se a gente consegue preparar essa musculatura, né, para que quando ele vá para a cirurgia ele perca o mínimo possível, é melhor, né? Se não tiver jeito, o ideal seria a gente abordar esse paciente num pós-operatório imediato, dependendo do tipo de prótese que ele vai colocar, né? Que isso tudo é analisado pelo cirurgião, e aí a gente tem essa abordagem pós-operatória imediata, contínua, até o paciente voltar a ter uma qualidade de vida muito próxima do normal. É uma coisa que sempre os pacientes têm medo, né? Cirurgia, eles têm muito medo. Na tua experiência com reabilitação, esse medo do paciente é tão fundado ou é infundado? Você acha que é muito mais aquela coisa da cirurgia, o ganho que ele vai ter? Qual é o paciente que vai ganhar com essa cirurgia? Eles têm muito medo, por quê? Porque se eles não tiverem um atendimento supervisionado, não estiverem com um profissional, que entenda sobre a melhor forma de tratar esse pós-operatório ou esse pré-operatório, a gente pode ter aí problemas maiores, né? Ele pode, realizar movimentos que podem luxar a prótese, né? Então, tudo isso deve ser muito bem orientado e aí ele passa a ter uma qualidade de vida normal, né, mas é muito comum o medo, então a gente tem que orientar de forma adequada, tem que mostrar segurança, e aos poucos ele vai aprendendo os exercícios, vai fazendo e a gente vai evoluindo conforme o paciente vai respondendo. Porque eu tenho pacientes que têm muito medo, né? Muito medo. E às vezes perde a oportunidade por causa do medo de, principalmente paciente SUS, né? Porque paciente de convênio, ele pode decidir fazer nesse mês, no próximo mês, ele sempre tem essa oportunidade. Mas o paciente SUS é agarrar a oportunidade, né? Tem as condições clínicas também. Então, é um conjunto de coisas, né? Que vai. E às vezes eu tenho paciente mesmo que desistiu. Desistiu da cirurgia por medo. E não é uma paciente tão comprometida fisicamente, ela é magrinha, ela tem todo assim, o perfil que vai ter uma boa, a chance dela ter uma vida normal é muito alta, mas ela tem medo. Então, na tua experiência, esse medo é tão infundado mesmo? Você, assim, deixar mais a garantia para o paciente, assim, olha, a dor é muito grande, então eu acho que parte para a prótese. Na tua experiência, no seu dia a dia, o que que é? Eles vêm com muito medo, mas a partir do momento que eles são bem orientados e a gente explica como é que é todo o processo de recuperação, eu sempre falo: "Olha, é uma dor que vai desaparecer". Então isso é importante, a gente está trocando, a gente está jogando fora, né, o médico está jogando fora o seu joelho ruim e está colocando um novo, né, então e a gente vai trabalhar, a musculatura vai voltar a ser trabalhada para dar estabilidade e você vai passar a ter uma vida normal. Então, é claro que existem limitações, né, mas, se as orientações forem seguidas da forma adequada, não tem problema nenhum. O sucesso é cem por grande, cento É né? muito difícil dar errado.
É isso que a gente tem que, vamos dizer assim, desmistificar. Já que é descomplicar, desmistificar algumas coisas. Então, eu acho que o paciente que ele é bem orientado, ele vai ter essa segurança, é o que você falou, a segurança de que ele vai estar numa equipe, pessoal que tem toda uma experiência e que esse medo, às vezes, é natural, mas tem que ser enfrentado. É isso assim, não perder a oportunidade, né? E falando um pouquinho das limitações de movimento, né? O que é que você vê mais as limitações, tanto no quadril quanto no joelho? É mais comum a gente perceber que os pacientes eles relatam dificuldades para subir e descer escadas, né, para sentar e levantar de uma cadeira, para se vestir, para ir ao banheiro, fazer higiene pessoal, né, para sentar no vaso sanitário. Então a gente vê para dirigir, para andar, né, são limitações bem comuns, né. E o que eu vejo que, assim, que eles reclamam um pouco é ônibus, né? Muito, Subir no não, ônibus, o degrau é muito alto, reclamam né? muito, é muito alto. Alguns ainda são um pouco adaptados, mas É a grande alto, maioria. a largura do degrau, às vezes, ela não é adequada. Quando ele entra no corredor do ônibus, é estreito, né, o assento também é estreito, é muito complicado. Ônibus, acesso à entrada da plataforma do metrô, né, subida e descida de escadas no geral. Eu sempre falo para os pacientes: "Vai passear no shopping? Procura uma escada rolante ou uma rampa rolante", né. Evite subir escadas, use um elevador, né. Mas para não deixar de fazer, evitar não quer dizer não subir, né, isso é importante. Existem orientações adequadas que a gente passa para os pacientes para que eles consigam realizar as atividades que eles têm dificuldade, né, da melhor forma possível. Em casa, às vezes, tem pacientes que têm aquela escada em caracol, né? O que é que você acha daquela escada? Nossa, aquilo primeiro que quem tem labirintite já vai, né, ter um problema maior, mas o degrau é estreito, ele Tem não que é ficar de lado, regular, tem né? que ficar de lado, então o ideal é que, suba, que tenha um corrimão de preferência, que ele possa apoiar, né, que o degrau seja um pouco mais largo. Não só largo, como mais, não aquela escada de caracol tão estreita, Sim, né? Porque você pode até subir praticamente como normal, mas aquelas pequenininhas você tem que girar, né, o quadril para você encaixar o pé naquele degrau. quadril, o tronco, Tronco, né? o pé não apoia direito, é perigoso a pessoa tropeçar, escorregar, é sério, né, a gente vê que tem pacientes que caem da escada e aí arrumam mais um problema. A altura também, tem pessoal que às vezes vai construir uma casa e às vezes não tem tanto espaço, então às vezes fazem um degrau muito alto. Tem que ter cuidado, né? Na altura do degrau, né? Existem normas de degrau, mas tem gente que Sim. às vezes para o espaço da casa dar, eles fazem um degrau mais alto e também, como você falou, estreito para você colocar o pé, né? Então, eu acho que escada é uma coisa que a gente tem que estar sempre observando. Para mim, talvez uma das coisas que mais dói o joelho, para mim, eu acho que é eu subir a escada. Talvez o esforço maior, principalmente quando a musculatura não tá legal, né? Que não tem o fortalecimento de Toda a todo toda musculatura a que deve dar musculatura, aquele suporte. suporte, né? E aí, falando da musculatura, a gente falasse um pouquinho sobre atrofia, né? Sobre a fraqueza muscular, né? Eu acho que tem alguma coisinha que a gente pode ilustrar? Tem aqui as imagens, depois eu até volto, mas tem algumas imagens de alguns exercícios Uhum. que a gente pode focar depois, mas o que que acontece quando o paciente tem dor, ele para de mexer aquela região que está doendo. Então ele vai parar de movimentar o joelho ou o quadril. A falta de movimento, ela favorece a fraqueza da musculatura, o músculo perde massa, né. E aí ele não vai mais gerar aquela estabilidade que ele deveria, não vai mais dar aquele suporte que ele deveria dar tanto para o joelho quanto para o quadril. Então essa fraqueza muscular ela vai, além de gerar dor, então é um ciclo vicioso, né, a dor favorece a atrofia e a atrofia favorece a dor, e fica naquela, né. Quanto mais dor, mais atrofia, quanto mais atrofia, mais dor. Então é importante que a gente foque
nesse trabalho de musculatura para dar esse suporte para que haja diminuição da dor e para que ele consiga realizar suas atividades. Só para lembrei agora de um exemplo, minha tia ela teve uma fratura de tornozelo e ficou acho que 3 dias aguardando a cirurgia, alguma coisa assim. Foi impressionante que ela não conseguia andar, porque ela ficou 3 dias deitada e foi impressionante, tremia, ela não conseguia apoiar. E é o que acontece às vezes com que o pessoal que tem, por exemplo, fratura, que tem mobilização, essa musculatura também, ela dá uma atrofiada, né? O pessoal que ficou acamado, agora a gente está saindo do Covid, né? Uma internação prolongada, a musculatura toda vai ter que reabilitar novamente. Aí a gente vai falar um pouquinho, só para dar um parêntese, da fisioterapia hospitalar, né? Porque é justamente para você não perder Tanta a musculatura. musculatura, manter a articulação em movimento, né? Para você, quando você tiver alta, não tá tão, vamos Não dizer ter assim, tanto prejuízo. tanto prejuízo, né? Porque a gente está falando mais do dia a dia, mas tem o pessoal que está, né, internado, Sim. hospitalizado, que é um outro tipo de abordagem e também tem que ser. Hoje em dia tem muitos hospitais que têm um serviço, né, que faz toda essa prevenção, né, inclusive de coisa. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o desvio de patela, né? Fala um pouquinho o que é o desvio da patela. O que normalmente acontece nessas doenças que nós citamos, né, é que quando tem um músculo em específico que fica no meio da coxa, né, que ele estabiliza essa patela, ele deixa ela bem centralizadinha, ela fica bem no meinho, do joelho. Quando ele está muito fraco, o que que acontece? Essa patela ela escorrega para a região lateral, que é mais comum. E isso gera um desvio importante, gera uma atrofia, né, uma perda de musculatura importante, que pode favorecer luxação, pode favorecer lesão de ligamento, lesão de menisco, né. Então, por isso que é importante o trabalho do fortalecimento em músculos específicos, né, para que ele alinhe essa patela e diminua a carga que é jogada no osso. Aí a gente lembra também da condromalácia, né? Sim, Que tá ali junto, né? exatamente. Que é a pessoa jovem, né? Que é muito comum. Muito comum em jovem, né? Exercícios de sobrecarga em joelho que geram a condromalácia, e essa condromalácia, conforme ela vai evoluindo, ela vai virar uma artrose. Mas uma artrose diferente, né? Artrose diferente. Aí é uma Pegando- artrose em decorrência dessa lesão, né? Que aí já pega o compartimento entre a patela e o fêmur, Isso, que é diferente da outra que vai pegar o fêmur e a tíbia, né? exatamente. Que é e aproveitando que jovem, né, que tem mais condromalácia de patela, a gente vê mais em jovens. E a parte de educação física, às vezes eles reclamam muito. Você tem visto isso? A gente vê hoje em dia as academias, elas estão bem preparadas, né? Elas têm as orientações que são seguidas de forma adequada, então é importante que, assim, seja feita uma avaliação pelo educador físico, né, quais são os aparelhos que o paciente pode utilizar para que não tenha tanta sobrecarga, e é a mesma coisa é o que nós fazemos com os pacientes, né, então assim, vai para academia, não tem problema, desde que ele saiba como que ele pode realizar aquele exercício naquele aparelho, né. Então, por exemplo, para joelho, ele tem que evitar exercícios, né, aparelhos que dobrem muito o joelho ou que estiquem totalmente aquele joelho, porque aí se ele já tem uma compressão da patela no fêmur, ele vai aumentar essa compressão, né. A quantidade de carga que é utilizada é importante a gente orientar também, porque às vezes os pacientes acham que quanto mais peso eles usarem, mais força eles vão ganhar. E aí eles acabam aumentando a sobrecarga, né. Então é melhor ele usar uma carga menor, repetir mais vezes aquele movimento para o cérebro dele entender como deve ser feito, para depois pensar em ganhar musculatura, né, em pensar em ficar com a coxa mais forte, né, então é importante às vezes diminuir a carga e aumentar a repetição do que aumentar a carga e diminuir a quantidade de vezes que ele vai fazer um movimento. O importante a gente recordar isso, né? Que a repetição do exercício, o cérebro vai entendendo que precisa de mudança,
né? Então, às vezes o paciente acha que vai para fisioterapia, faz aquelas sessões e acabou, vai ficar bom, ótimo. O que a orientação que você leva para casa talvez seja a mais importante, né? E manter aquele exercício depois que você aprendeu realmente a fazer o exercício de forma correta, com todas as orientações que o fisioterapeuta dá, ou mesmo procurar um local que tenha um educador físico, um fisioterapeuta, que possa estar orientando mais para manter aquele exercício, né? É muito interessante que às vezes o paciente esquece disso, né? Acha que a Sim, fisioterapia, sim. fez fisioterapia, tô ótimo, não vou precisar fazer mais nada. E além disso, Edna, o que é importante também é que existem várias formas da gente orientar, né? O paciente ele tem que entender que em alguns momentos a gente faz o movimento para ele aprender, né? A gente faz nele o movimento, ele aprende aquele movimento e depois, como por exemplo nessa imagem aqui, né? A gente está vendo que a terapeuta ela está auxiliando o paciente a realizar o movimento, né? Então ela está assistindo o movimento. Vão ter momentos em que o paciente faz o movimento sozinho, mas para ele chegar no nível de realizar o movimento sozinho, ele tem que aprender. E ele tem que aprender de forma correta. Então é importante cartilha de orientação, é importante gravar o exercício, né, entregar para o paciente a gravação do exercício, é importante imagem, porque ele guarda melhor a imagem do que a leitura, né? Então, e isso a gente vai gradativamente melhorando, né? Então, a recuperação ela tem todo esse conjunto. Ok. E falando um pouquinho sobre a marcha, né? A gente tem algumas marchas que são que a gente só de olhar a pessoa andar, a gente já percebe que tem alguma coisa estranha, né? O que é que você podia falar sobre a marcha? Ela varia muito, né? Normalmente os pacientes mancam quando eles têm dor em joelho e quadril, e isso vai influenciar no andar que a gente considera normal, né? Então, o que que ele faz? Ele acaba mancando, ele acaba sobrecarregando o outro lado, e o outro lado passa a doer também. Então, nesses casos, a gente tem que orientar o jeito correto dele andar, né? Como é que ele deve trocar o passo da melhor forma, como é que deve ser a distância entre um pé e outro, né? E também orientar recursos que podem auxiliar essa marcha. Então, por exemplo, joelheiras que podem estabilizar esse joelho se ele tiver com alguma alteração de ligamento, para que quando ele vai andar ele tenha mais estabilidade, né? Bengalas, andadores, que podem ser orientados, mas desde que sejam orientados de forma adequada, o lado correto, a forma pela qual ele deve trocar o passo, né? A velocidade do passo, tudo isso é importante. Então a gente treina a forma pela qual ele deve andar. Então, se a gente fizesse um resumo, mais ou menos, o que a fisioterapia pode ajudar o paciente, o que é que você colocaria? No geral, quando a gente fala em fisioterapia, as pessoas pensam só no exercício, né? Mas não, tem as orientações, né, que a gente passa para o paciente sobre a importância, né, do exercício. Além do exercício, do alongamento, tem os exercícios que a gente orienta que podem ser feitos dentro da água também, para diminuir a sobrecarga, tiração da gravidade. Então, não dá para fazer uma hidroterapia, que é um atendimento individualizado com o terapeuta, tudo bem, faz uma hidroginástica, né? Só o fato de estar dentro da água já diminui a carga, né, que aquele osso está recebendo, então já alivia a dor, já melhora a mobilidade, né, já relaxa a musculatura. Então, também faz parte, né? A gente tem alguns aparelhos físicos que podem auxiliar no controle da dor também, que trabalham aí o controle de dor, tanto de quadril quanto de joelho, e que ajudam no relaxamento da musculatura. E aí sim viriam os exercícios, né? Com o objetivo de alongar, de fortalecer. E tem também o que eu acho super importante a gente focar, é a questão relacionada ao que nós chamamos de proteção articular e conservação de energia, né? Então, o que seriam essas
essas palavras, né? O que significa? Então, a gente orienta formas adequadas de realização das atividades para os pacientes, para que eles gastem menos energia, como uma bateria de um carro, né? Então, assim, se usar demais, vai gastar muito rápido, né? Então, ele vai programando as suas atividades da melhor forma possível, vai diminuindo a sobrecarga, e passa a fazer isso no seu dia a dia. Então, tudo isso faz parte da fisioterapia, né? Além dos recursos que a gente tem, que são manuais também, né? Então, liberação dos pontos de tensão, das dores miofaciais, né? Que já foi citado, né? E alongamentos específicos que a gente pode fazer de forma passiva, mas eu acho importante focar que eu sempre falo que o paciente ele é responsável por 80% da melhora dele, né? A gente orienta, a gente auxilia, mas é importante que ele faça o exercício. O que eu acho mais interessante na físio é assim, primeiro são várias visitas que você faz, são sessões, né? Você tem a oportunidade de tirar as dúvidas, né? Em cada vez, conhecimento do seu corpo, né? Vai começando a reconhecer as coisas que doem, reconhecer onde os pontos que doem, porque às vezes você melhora numa sessão uma coisa, depois aparece outro, né? Que às vezes você tira a dor maior, vamos dizer, mas tem dores que estão ali por trás, vamos dizer, né? E aí você vai inativando cada dor, né? Você vai. Então, eu acho muito interessante porque você vai ensinando o paciente. Quando você termina o período do tempo da fisioterapia, você vê a diferença de quando ele entrou e da diferença que ele está ali. Já está mais consciente da sua dor, já começa a observar quais são, dentro de casa ou no seu ambiente, o que tem piorado. Né? É uma outra consciência. Um dos objetivos do Descomplicando é justamente isso, é que você entenda mais ou menos esses processos, que vocês comecem a ter mais observação de si mesmo, para que ajude tanto a gente como os outros profissionais que estão ali para te ajudar, entendeu? E nessas orientações, né, a gente tem algumas coisas de alongamento, né, que ele, como você falou, pode ser o passivo e o ativo que a gente coloca. Você vai fazer sozinho ou vai fazer com a ajuda de alguém, né? E os fortalecimento. Você falou um pouco de fortalecimento, mas quais são os tipos de fortalecimento? Nós temos o que nós chamamos de fortalecimento isométrico, que é aquele que não tem o movimento do osso, né? Então, por exemplo, se eu empurro essa mesa aqui, eu estou fazendo um exercício sem o movimento da minha mão, né? Mas está trabalhando a musculatura. Então, normalmente a gente começa com esses fortalecimentos sem o movimento, porque aí o paciente, conforme ele vai evoluindo, ele vai ganhando musculatura e vai ficando fácil de realizar o movimento, aí a gente entra com o fortalecimento que a gente diz que já tem uma certa resistência, né? Então a gente pode usar uma carga externa, né? Então pode ser a pressão, né? A mão do terapeuta resistindo, e também ou, por exemplo, uma caneleira, um halter, né? Um pezinho, exatamente. E aí a gente gradativamente vai evoluindo de acordo com a resposta que o paciente tem, né? Então esses são os principais tipos de fortalecimento muscular que a gente trabalha. Agora, uma coisa interessante que os pacientes são muito orientados, mesmo por outros colegas, né, que, por exemplo, endócrino, que quer que a pessoa dá uma reduzida no peso, que a atividade física ela contribui para essa redução. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as caminhadas, né? Porque a caminhada você vai usar tanto o pé, o joelho e o quadril, né? São as 3 articulações mais envolvidas na caminhada. A Leda já falou um pouquinho sobre o pé, a gente falou um pouquinho sobre caminhada, agora vamos falar sobre o joelho e o quadril. O que você orienta no começo da caminhada? Eu sempre falo para os pacientes assim, tem que caminhar, nem que sejam pequenas distâncias, né, pouco tempo, mas é importante porque a nossa articulação, né, ela recebe nutrição do movimento que a gente faz, se no movimento ela
não recebe nutrição, né, então tem que caminhar, né. Quando os pacientes falam: "Ah, eu não posso andar porque eu tenho artrose", não, pode andar e deve andar, né, mas desde que seja num terreno regular, desde que seja com sapato adequado, né, que dê estabilidade naquele, como a Leda já deve ter focado, estabilidade em tornozelo, né, não vai caminhar de salto, não vai caminhar de chinelo, né, vai andar, distâncias curtas, né, evitar subir rampas, evitar subir e descer escadas, né, e sair para caminhar com o objetivo de caminhar, não sair para ir na padaria, comprar o pão, parar no farol, conversar com a vizinha, Quer né. dizer, tem que Tem que ter procurar esse objetivo, um local exatamente. próprio para Nem isso, que uma seja praça na praça de em volta do preferência, quarteirão. pode ser em volta do quarteirão, não tem problema nenhum, mas desde que saia com esse objetivo, Uhum. né. E aí começa num ritmo mais lento, depois com orientações esse ritmo pode ir aumentando, né. É importante, né, não só a caminhada, a bicicleta também deve ser orientada, por exemplo, uma bicicleta de academia, uma bicicleta ergométrica, né, ela pode ser orientada, a realizar a bicicleta também, desde que tenha uma angulação ideal desse pé, que esse joelho não force tanto e o quadril também, né. E aí a gente vai evoluindo. Mas é importante que o paciente saiba que ele deve realizar atividade física, principalmente a caminhada. Eu queria assim, como é que você orienta a caminhada, assim, passo a passo, né? A gente viu a roupa, a gente viu o calçado, a hora do dia, que é interessante, principalmente no começo da manhã, não pegar um. É que assim, Para não para pegar tanto sol. é, tem horas que o sol é bom para vitamina D. Sim, Aí a gente vai ter que ver o que, que vai fazer, né? Mas se puder expor ao sol, ótimo, tá? Porque o horário de vitamina D é o horário entre as 10 e as 2, então, mas um horário, porque também você vai andar, vai suar, então é um outro objetivo, né? 15 minutinhos dependendo do tom de pele, né? Às vezes 15 minutos é suficiente para você ter a quantidade de vitamina D. Mas tirando isso daí, a caminhada, você orienta um alongamento antes? Você tem alguma. Como é que é esse passo a passo que você faz? o paciente pode até ser orientado a realizar alguns alongamentos antes, né, um pré-aquecimentozinho, ou só o fato dele começar num ritmo mais lento e vai aumentando gradativamente, aí ele não precisa nem alongar e nem aquecer, ele pode sair só com o objetivo da caminhada mesmo, né. Então ele pode, para quem nunca caminhou, pode, por exemplo, escolher um horário do dia, né, para fazer essa caminhada no começo da manhã, no final da tarde, né. Caminha uns 15, 20 minutos, 2, 3 vezes na semana e gradativamente vai aumentando esse ritmo, né. Eh, e aí a gente vai melhorando, né, essa condição. É importante que ele faça uma atividade física independente de qual seja. E a caminhada é mais acessível, que ele não vai gastar nada para É, isso, mas eu acho que vai sempre respeitando a sua a dor, sua dor, o seu sempre respeitando o seu limite, limite. sim. Porque, vamos dizer assim, meia hora de caminhada, porque assim, para condicionamento físico, é depois de meia hora que você de caminhada que você começa a ter um ganho, né, cardiovascular. Porque a gente tem que analisar tudo, né? Nem tudo é bom para todo mundo, né? Sim, Às vezes o paciente passa com endócrino, por exemplo, você tem que reduzir peso. E esquece que o joelho tem uma artrose. Então, às vezes, vamos caminhar 1 hora de caminhada. E aí o joelho não aguenta. Então, acho que cada caso é um caso. O geral para todo mundo, existe um geral para todo mundo, sim. mas não é para Cada um vai todos. responder de um jeito, Né? né. Eu falo assim, um renal crônico, você mandar tomar 2 litros de água, não vai dar certo. Então, para cada pessoa tem a recomendação, né? Eu acho importante o paciente ele ter essa autopercepção, né, então ele vai perceber em que momento começa a incomodar, né, em que momento ele está forçando, então isso é um aprendizado, né, pra gente não importa que ele ande 1 hora, isso não é importante, não é a É. quantidade de tempo, é a qualidade do movimento que ele vai fazer. O que eu vejo no dia a dia é que, assim, os pacientes nossos têm muita dor crônica, né? Muita dor. Então, eu não sei se às vezes eles são tão acostumados com dor que às vezes não se percebe
às vezes, até onde ele está indo. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, é diferente de uma pessoa que é normal, se encontra numa situação que está doendo a articulação, seja porque fraturou, seja porque teve um trauma, alguma coisa, que foi uma coisa aguda. Daqueles nossos de dor crônica, às vezes eles não têm muito essa noção de dor, eles estão tão Para acostumados, eles é normal. para eles é normal, e para a gente diz assim, mas poxa, mas você não viu que estava doendo muito, mas estão tão acostumados que uma das funções do Descomplicando, gente, é vocês começarem a se perceber, vocês começarem também a se autoavaliar nisso, né? Isso aqui tá legal para mim, essa escada tá legal para mim. Eu acho que identificar os fatores, será que eu tô forçando demais, né? Melhora e piora, né? Eu acho que é importante É saber porque identificar. você saber identificar, eu acho que eu perco um pouco de tempo na consulta nisso, tentando identificar quais são os fatores. Às vezes é uma coisa tão simples, que às vezes é o que está prejudicando e que às vezes a pessoa não se percebe, né? Você não percebeu que estava caminhando 1 hora e o joelho estava doendo, voltou a doer, né? Então, É, os pacientes às vezes falam assim: "Ah, mas eu sinto essa dor mesmo, então não vai fazer diferença", né. Só que em algum momento essa dor deve piorar, deve ser pior do que ela já é, né. Então saber identificar isso. e nas tarefas do dia a dia também, né? Sim, sim. Eu falo para eles assim, eu falo não é, porque eles ficam tão preocupados com o ganho de musculatura, ganhar força, que eles se perdem nisso, né. Eu falo que assim, para nós da reumato, né, eu falo que assim, não importa o quanto de força o paciente tem, importa a qualidade do movimento que ele realiza. Então, por exemplo, o paciente não subir e descer escadas, e agora ele sobe e desce, mesmo que ele não tenha musculatura suficiente para isso, ele já está fazendo uma atividade que ele não fazia. Claro. Então, O ganho é pouquinho, né? mas é um pouco que para ele é Que para ele é muito, muito. para a gente é pouco, né. Então, a gente não pensa na hipertrofia, né, num ganho exacerbado de músculo, a gente pensa na função. Eu acho que isso é importante, né, deixar claro que, assim, a função do dia a dia é importante, então ele passa a realizar atividades que ele não fazia antes. Então ele não escovava os dentes, agora ele escova, ele não subia e não descia escadas, agora ele desce, ele não fazia, auto-higiene no banheiro, agora ele faz, né, e assim vai. Só me lembrei alguma coisa assim sobre paralisia infantil, né? A gente ainda recebe alguns pacientes que têm sequela, né? Essa semana eu recebi uma. E é interessante que eles não têm muita dor, né? Apesar de ter uma marcha não comum, né? Porque às vezes tem assimetria de membros, às vezes tem escoliose junto, né? Mas a gente não vê muita dor, né? Não vê. Diferente desses pacientes que adquirem, né, a doença no decorrer da vida. Às vezes eu vejo colunas, paciente que tem escoliose assim, bem severa, você olha o raio-x, tá feio o negócio, e a pessoa não tem muita dor, não. Mas isso também acontece com a gente, né, no caso de joelho e quadril. Às vezes você olha um raio-x destruído, e a pessoa não tem dor. E o contrário também é verdadeiro, às vezes você olha um raio-x bom e a pessoa morre de dor. Então, o paciente ele tem que entender o seu limite, né, e de preferência, gente, eu acho importantíssimo, começou a ter dor, fugiu daquele padrão que vocês costumam, ter no dia a dia, procura ajuda. Quanto mais rápida for a procura dessa ajuda, quanto mais precoce for, melhor é a recuperação. Com Isso é certeza, importante. com certeza. Voltando um pouquinho para atividade física, né? Você comentou da caminhada, da bicicleta e da hidro. Para o joelho, qual seria para mais assim indicado que você considera? Eu acho que num processo inicial de dor, se não tiver tanto processo inflamatório, né, se não tiver tão inchado, tão quente, tão vermelho, a piscina seria o ideal, né. Aquecida, porque aí diminui a sobrecarga, não tem ação da gravidade, relaxa a musculatura, né, e prepara para que a gente consiga intervir aí com os exercícios de alongamento e fortalecimento. E depois, com o controle da inflamação, né, aí a gente pode ir primeiro para uma caminhada,
né, e depois evoluir para uma bicicleta. Acho que a bicicleta seria a última, evolução dos 3, né. Agora, supondo que o paciente chegue com muita dor, está muito inchado, está muito vermelho, está muito quente, né, que é normal quando tem uma inflamação, aguda que a gente fala, aí a gente sempre orienta o uso do gelo de forma adequada, né, com elevação do membro para favorecer retorno venoso, para auxiliar, para desinchar esse joelho, né, desde que seja utilizado de forma correta, para não queimar a pele, para não machucar, ou algum recurso analgésico, porque a medicação já vai estar nos ajudando, né, ou algum outro, aparelho que gere uma analgesia. E aí a gente vai evoluindo, progredindo para os exercícios. Ok. E um pouquinho falar sobre as órteses, né? Você deu uma leve passada aí nas joelheiras, né? Falar um pouquinho sobre as órteses para joelho. Para joelho, Quando é que a gente quando que deve indica? indicar? Normalmente, assim, tá com muita dor, tá com muita limitação de movimento, tem uma lesão de ligamento, né, ou porque o ligamento tá frouxo demais, ou porque teve uma ruptura desse ligamento, né. Tá sentindo, tá instável, né? Aquele Exatamente. joelho, quando Aquele você joelho vai quando você pisar, pisa, ele dá uma dá uma escorregada. falseada, ou quando você está andando ele vai para um lado e vai para o outro, né, o ideal são, essas órteses, né, essas joelheiras que a gente chama de tutores, que dão essa estabilidade. Tem tutores que têm metal na lateral para estabilizar esse joelho e tem um buraquinho na patela para permitir o dobrar e esticar, né. Então o paciente ele vai poder usar, essa órtese para subir e descer escadas, né, ele pode usar embaixo da roupa, para dar estabilidade, é importante, Mas não é para usar o dia mas não é inteiro. para usar o dia inteiro. Por quê? Porque Lembrando, gente. a órtese ela veste, né, a região. Então assim, vai dar é uma roupa que esse joelho vai ter, né. Só que se a gente usa demais, ela acaba fazendo o papel da musculatura, e aí o paciente vai perdendo mais músculo. É a mesma coisa, daquelas pessoas que usam aquelas cintas abdominais, põe de manhã e não tira, né, dorme com a cinta, então é importante, que tenha essa noção, né, de que tem que intercalar períodos de uso com períodos de não uso. Você sabe que você vai andar, você vai no supermercado, você vai subir escada, você vai ter situações em que você vai requisitar o seu joelho, você usa a órtesezinha para ajudar. Para diminuir a Quando sobrecarga. estiver em casa, tá lá assistindo televisão, tira a sua órtesezinha, movimenta, né? Porque às vezes a gente acha que é gostoso, é tudo, vai ficar usando direto. E aí prejudica, né? Principalmente se for. Quando é indicada, a gente ainda alerta para esses problemas. Mas quando às vezes a pessoa é auto, né, vai lá na loja, compra, porque vai me melhorar a minha dor, quando você vai ver, tem atrofia. E aí vai ter que recuperar de novo. Só lembrando alguma coisa da natação, de hidroginástica, ter cuidado aonde vai fazer, né? Porque às vezes, para você sair da piscina, às vezes tem dificuldade, tem que ser uma piscina, vamos dizer, adaptada, né? Que tenham talvez degraus que na água, ou uma rampa que você aos pouquinhos. Agora, tem que ter muito cuidado qual é a piscina que você vai entrar. Você pode entrar e não conseguir sair, né? Principalmente o joelho, né? Do quadril, que não tem um movimento, né? Então, acho que a gente deu uma rápida avaliação do joelho e a gente vai fazer um pouquinho sobre o quadril, né? Provavelmente as mesmas patologias que afetam o joelho vão afetar também o quadril. Então, você vai ter artrose de quadril, você vai ter algumas tendinites. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a artrose de quadril, pegando o gancho de joelho e quadril. O quadril ele é menos acometido, quando a gente faz uma comparação com o joelho, mas ele traz muitas queixas também, né, os pacientes têm muitas queixas de dores em quadril, principalmente no caso da artrose, porque limita movimento, de subir e descer escada, sentar e levantar, praticamente os movimentos muito parecidos com os de limitações em joelho.
Só que a vantagem que nós temos no quadril é que ele tem músculos mais fortes, tem mais ligamentos, então é por isso que ele é mais estável, né? Ele não sofre tanto quanto o joelho. Além da artrose, né, trazer aí uma dor que piora com o movimento, né, uma rigidez, aquele creque-creque, né, então acaba gerando bastante limitação e geralmente os pacientes que têm artrose de quadril, eles apresentam muita fraqueza de musculatura de bumbum, musculatura de coxa, né, musculatura, não só a musculatura da frente da perna, como a musculatura das laterais, da lateral, da medial e a região posterior também. Então, às vezes é muito comum a gente ver o paciente com artrose de quadril que tem queixa de dor em coluna, porque está tudo interligado, né? A artrose acho que é uma das mais comuns, é os que a queixa pelas quais eles mais nos procuram, mas tem outras doenças também que são bem comuns, né? São doenças mais raras, que é a osteonecrose de quadril também, né? Que é a morte do tecido do ossinho ali dentro, né? Da medula ali, e que também, com o tempo, aquele ossinho, ele vai se tornando uma artrose secundária, que você tem as artroses primárias e as artroses secundárias, né? Alguma outra coisa aconteceu ali no quadril que gerou uma artrose, que seria o final, né? O final de linha daquela articulação, né? E que no fim funciona com a mesma coisa. No futuro é uso de prótese, né? Vai para prótese mesmo. Às vezes é unilateral, às vezes pode ser bilateral, dependendo do problema, né? E junto com isso, às vezes vem umas tendinites, né? Talvez a mais comum é a tendinite de glúteo, né? Lembrando que só você falar um pouquinho da anatomia dos glúteos, para a gente conseguir entender, né? A gente tem, não tem um glúteo só, né? A gente tem o glúteo que a gente chama de máximo, né? Um glúteo que fica no meio, que a gente chama de médio, e aquele que fica lá embaixo, que é o mínimo, né? Então, os glúteos, eles estabilizam esse quadril, né? Principalmente para os movimentos que a perna vai para trás, né? Os movimentos de abertura da perna. Então, é importante que a gente trabalhe essa musculatura de forma adequada para que ela dê a estabilidade necessária para essa região. Não só isso, a gente tem os músculos da lateral da coxa, da região medial da coxa, que também influenciam no posicionamento do fêmur, né, do osso, né, na região ali da bacia, né, para gerar aquela certa estabilidade. Né? Então, qualquer desequilíbrio muscular ali, qualquer processo inflamatório vai gerar dor e vai limitar o movimento. Isso gera mais fraqueza de musculatura. É muito comum a gente ver tendinite de glúteo, né? Às vezes é uma queixa que a gente vê muito no dia a dia, né? Por que a gente tem tanto essa, vamos dizer assim, atrofia de glúteo? Qual seria, assim, a origem? Então, Não só falta de exercício, né? Mas assim... Sim, mas é porque normalmente assim são músculos que perde massa muscular muito rápido, né? Musculatura que a gente tem que trabalhar e que é responsável, porque o que acontece? Quando a gente tem dor, a gente para de movimentar. E os glúteos, eles são importantes para a marcha, eles são importantes para frear o movimento na hora que a gente desce escada, na hora que a gente sobe, né? Ele dá um impulso. Na hora que a gente vai com a perna para trás, né? Durante o passo ele estabiliza. Então é importante. Qual seria, assim, uma manobra que você poderia, o nosso ouvinte que está em casa, suspeitar que o glúteo dele está fraquinho? O que seria alguma coisa que você pudesse... Acho que até tem uma fotinho aqui, ó. Por exemplo, se ele vai tentar fazer esse movimento aí de levantar o bumbum, que é o que nós chamamos de ponte, né? Se ele não conseguir subir, é fraqueza de glúteo. É que aí a gente tem outros músculos envolvidos, né? Tem região de abdômen, é difícil a gente isolar. Trabalham juntos. Então, é um sinal, né? Outro sinal por exemplo, o paciente está em pé e aí pede para ele abrir e fechar a perna. Né? Uma perna apoiada, com a outra ele abre e fecha. Se ele não conseguir fazer esse movimento, também é fraqueza. Levantar da cadeira. Também vai sentir, porque ele
puxa a perna, né? Ele tem um movimento de trazer a perna para trás, né? Então, se não consegue levantar, não é só o glúteo, né? Tem a musculatura da frente da coxa também. Principalmente idoso, né? Idoso tem mania de apoiar as duas mãos para se levantar. Apoiou as duas mãos para se levantar, já tem fraqueza, né? Às vezes eu peço para o paciente cruzar aqui a mão, Para ele não usar. para não usar e ele levantar. Então, aí, você também em casa, se você conseguir levantar com a mãozinha aqui e conseguir se levantar da cadeira, ok. Agora, se você tem dificuldade, tem que fazer aquele impulso para conseguir se levantar da cadeira, vamos pensar em fazer um pouquinho de exercício para essa musculatura daí. Porque dá problema mais para frente. Ah, sim. E aí vai limitar, né? Vestir roupa, tomar banho, higiene pessoal, tudo. Tudo que envolve perna. Agora, tem um músculozinho que ele é pouco, vamos dizer assim, a gente lembra muito de glúteo, né? Glúteo, porque tá na moda, né? O pessoal fazer exercício, mas tem um pequenininho ali que Dá trabalho, né? que dá trabalho, é danadinho, que é o piriforme. Você acha que tem foto do piriforme? Não, acho que eu não tenho foto dele não, mas o piriforme, ele fica na região de trás, né, do bumbum. Ele é um músculo pequenininho, é um músculo que fica lá embaixo dos glúteos, né? E o problema do piriforme é que, dependendo de como o nervo ciático passa, né, se ele estiver tenso, ele pode comprimir esse nervo. E comprimindo esse nervo vai trazer aquela sensação, né, de uma dor ciática, que quem teve sabe do que eu estou dizendo, aquela dor que desce pelo bumbum, pela parte posterior da perna e vai até o pé, né? Porque ele vai comprimir o nervo. E ele vai trazer problemas sérios, né? E tem a tal da síndrome do piriforme, né? Então, quando ele está muito tenso, muito contraturado, ele traz uma sintomatologia muito parecida com a dor do nervo ciático, né? Então, a gente precisa saber avaliar bem e a fisioterapia ela pode auxiliar liberando essa musculatura. Então, a gente trabalha alongamentos, né? Diminui a tensão desse músculo para que diminua a compressão no ciático, se houver, ou para que essa musculatura consiga relaxar melhor. Nós vamos falar um pouquinho depois, em outros vídeos, sobre coluna. E aí a gente explica melhor como é que se forma o ciático, por onde ele passa, e para a gente identificar onde é o problema. Se é mais lá em cima, tem alguma hérnia, alguma coisa ali que está pressionando, ou se no trajeto esse nervo, que é o maior que a gente tem, ele está sendo comprimido em algum local. O mais que a gente vê mais é o piriforme mesmo, né? Que a gente vê. O restante é um pouquinho mais raro as situações, mas a diferença entre a ciática verdadeira e a do síndrome do piriforme, isso é importante, porque muda totalmente o tratamento, né? A clínica e o tratamento que é para fazer, né? E mais alguma coisa assim de quadril que você possa lembrar? Eu acho que tirando as artroses, osteonecrose. Renata, eu lembrei alguma coisa assim, falar sobre o idoso frágil, né? A gente falou muito de musculatura, a gente falou um pouquinho de fraqueza, atrofia, mas tem uma época da vida da gente, né, que naturalmente isso aí tá, né, determinado, que a gente vai perder massa muscular, né? E principalmente o idoso, né? Comenta alguma coisa sobre essa fragilidade do idoso e sobre a sarcopenia, né? Que agora está em moda, né? É normal, é fisiológica essa perda de musculatura, né? Só que ela não pode progredir da forma que, na maioria das vezes, progride nos idosos, né? Então, o que que a gente percebe? A gente percebe que, assim, todo mundo vai perder músculo. Mas, então imagina, o idoso, ele já tende a ter uma sarcopenia, já tende a ter uma perda de musculatura, né? Se ele tem uma alteração dessas aí que a gente está citando... Só um detalhezinho, sarco é um prefixo grego, né, que significa músculo. Isso. E penia é falta. Então, é uma síndrome por falta
de de músculo, músculo. que acontece mais em pacientes idosos, né? Existe o pessoal da geriatria, esse idoso assim, 80, 90 anos, é aquele idoso longevo, vamos dizer assim, né? Hoje está mudando até a classificação dos idosos, né? Então, o idoso longevo, ele vai começar a perder massa muscular. E isso vai tornando ele dificuldade para andar, para se levantar da cadeira. Isso aí, com o tempo, ele vai perdendo a autonomia. E é por isso que a gente não quer que chegue a este ponto. E aí é onde entra a fisioterapia. O ideal é que ele faça exercício físico, independente de ter dor ou não. Isso é importante, porque a gente sabe que vai perder músculo mesmo, né? Então, quanto menos ele perder, melhor, né? Então, se a gente entra com intervenções, com exercícios que ele possa fazer para que ele perca menos musculatura, melhor, né? Hoje a gente vê muitos idosos praticando atividade física, praticando de programas de fortalecimento. Por exemplo, se a gente pensar, nós temos hoje o Pilates, né, que é uma técnica que a gente tem aí muito utilizada. Vários idosos fazem Pilates, além dos jovens, né, que trabalha o alongamento e o fortalecimento da musculatura e trabalha a respiração também, ou seja, Equilíbrio. é um equilíbrio. Então, muitos idosos praticam Pilates e conseguem evitar que essa sarcopenia piore, né? Nós temos vários estudos que estão sendo feitos com Pilates, a gente está tendo boas respostas. Musculação também, né? Musculação. Mas é uma musculação adaptada para o idoso. Porque também, lembrar que também tem osteoporose, né? Com sistema de polias, né? Para evitar tanta sobrecarga, para fazer com que o osso receba a quantidade de carga necessária para que ele faça a captação do cálcio, né? Para que a gente evite o aparecimento de fraturas. Isso é muito importante. Vamos ter uma aulinha, viu? Muito legal com o Dr. Rafael sobre osteoporose. Vocês não percam não, tá? Para o futuro, viu? Tá na agenda, né? E aí, justamente a musculação nesse idoso, né? Que é importante. Você, assim, em termos de ganho, o Pilates e a musculação, desses dois, você acha que qual deles você acha melhor? Então, não tem o melhor, né? Eu acho que depende muito da condição do paciente, né? E como é que ele está respondendo. Porque os dois vão trazer ganho de força, vão favorecer alongamento, vão trabalhar a respiração, né? Eu acho que, de repente, um Pilates individualizado, né? Um Pilates mais supervisionado, ele traga melhores respostas em decorrência daquilo que ele necessita. Eu, particularmente, eu gosto mais de Pilates. Eu também. Eu gosto mais de Pilates. Eu também. Isso aqui, até mesmo para fazer. Acho que musculação é uma coisa muito repetitiva, barará. Eu acho que o Pilates, você, além, claro, você ganha força muscular, tudo, mas equilíbrio, né? Sim. Você vai, tem uma proteção articular grande, porque se dependendo do Pilates, mesmo seja a bola ou seja os aparelhos, né? Eles têm uma proteção, né? Você regula a quantidade de carga, né? Às vezes é imperceptível o movimento que é feito pelo paciente, não tem aquela... os pacientes geralmente não se cansam tanto como eles se cansam com os aparelhos de musculação. Lembrando que nós não estamos colocando defeito na musculação, não é isso, né? A gente está apenas fazendo uma comparação do que de repente é mais confortável e mais eu acho que prazeroso. Tem o público para os dois. Sim. Né? Quem quer realmente ganhar massa muscular, que tem uma definição de massa muscular, ele não vai para Pilates. Sim. Né? Talvez a faixa etária de idoso, Pilates, eu acho que tem muitos ganhos. Eu acho que a questão do equilíbrio, Sim. né? E fora postura, a consciência corporal, postura. A postura, a respiração, a consciência corporal. Que às vezes a gente não sabe respirar, né? Não sabe Às vezes ele está ali olhando para o espelho, então ele faz o movimento, ele se enxerga no espelho, então ele consegue se autocorrigir, isso é importante. De repente ele vê, meu ombro está mais elevado, né? O outro está mais baixo, eu estou torto, né? Meu tronco está inclinado. Então é uma forma da gente trabalhar essa consciência, e isso já envolve o trabalho postural, que é importante. É um trabalho completo. Eu acho que assim, para a coluna,
eu acho que é muito interessante, que a gente vai conversar de coluna ainda com o Rafael. Mas eu acho que tanto o fortalecimento de joelho, porque tem uns aparelhos muito interessantes, você ganha também amplitude daquele Sim, movimento sim. também, né? Você ganha abertura, né? Abertura de quadril, você ganha um pouco de abertura, um pouco de força e flexo de joelho, né? Então, acho que Gera gera estabilidade. estabilidade. Eu acho que eu acho muito interessante. E também porque, no máximo, são 3 pessoas, né? Para o profissional ele trabalhar. Consegue corrigir melhor, ele consegue direcionar melhor. É um atendimento mais personalizado, né? Do que numa academia, que às vezes tem várias pessoas fazendo um movimento ao mesmo tempo, e às vezes o professor Não consegue não olhar todo consegue olhar mundo. todo mundo, né? Muito bom. Então, acho que a gente falar um pouquinho também sobre, já com a sarcopenia, já que é o músculo, pouco músculo, né? A alimentação do idoso, né? Que é a questão de ter proteína, que o músculo é proteína, né? Sim, Então, tem uma dieta bem rica em proteína, dependendo se a pessoa não tem outros problemas médicos. Tudo a gente tem que analisar um todo, né? O paciente vem num pacote, né? Não vem com uma coisinha só. Então, às vezes, o que é bom para uma coisa não é bom para outra, e você vai, né, administrando o que é que naquele paciente é o mais interessante. Então, falando sobre a dieta proteica, né? que é importante, né, ele consumir proteína de forma adequada, né, que tem aí o carboidrato necessário para que ele tenha o gasto de energia, É né. que às vezes o idoso, o período noturno, né? Ele muda um pouquinho, né? Até que ele consegue no almoço ter uma proteína, ter um equilíbrio, mas quando chega na hora do jantar, né? Eles pecam um pouquinho na quantidade de proteína, né? Então, tem que rever isso daí. Tem que ter sempre uma fonte proteica, né? Seja o ovo, seja a carne, o peixe, né? Às vezes, algumas leguminosas que têm um teor proteico maior, né? Sim, Feijão, lentilha, grão de bico, né? Então, sempre ter esse alerta. É só um parênteses dentro do do contexto. contexto, né? A gente aproveitar, né? Dar Uma dica. aquelas dicas, né? E a gente já conseguiu falar quase tudo, né, do que a gente engloba mais de joelho. Você tem alguma outra consideração, alguma Não, coisa? eu acho que só Lembrete? faltou, a gente abordar a questão da largura do quadril, Ah, é né, da mesmo. largura. Porque eu falo que, assim, as mulheres elas acabam sofrendo um pouco mais em relação a queixas de dores em quadril e joelho, porque geralmente a mulher ela tem a bacia mais alargada que o homem, né, então a sobrecarga, né, o joelho ele acaba recebendo mais carga Uhum. numa determinada região, né, que não deveria, e acaba modificando o posicionamento desse joelho. Então, o vetor de força que cai ali, aumenta o ângulo desse joelho ou diminui o ângulo, e acaba aumentando a carga que esse osso recebe. Então isso gera desequilíbrios de musculatura, né. Uhum. E aí é importante que a gente trabalhe a musculatura de forma adequada para que, a gente tenha o mínimo de desvio possível. Aí você me lembrou uma coisa. E as bursites? As bursites trocantéricas, né? As bursites mostra, acho que o desenho dá para a gente ver a localização. Não, o outro. Aqui dá para ver que a bursa, né, vai ficar aqui mais ou menos nessa Isso. região. E se ela tem um quadril largo, ela vai fazer a angulação diferente aqui. Então, toda essa musculatura aqui, ela vai ficar comprometida, né? Então, isso que a gente fala, que a pessoa tem um eixo aqui, né? A gente tem um eixo de coisa. Se você, aqui o pé, você roda, você vai ter alteração no joelho. Se o joelho ele está curvado para cá ou ele está fazendo aquele Para Lzinho, dentro. ele também vai mudar a angulação. E aí tem as alterações anatômicas. A pessoa ninguém é igual a ninguém. Então, aqui seria a bacia mais larga, porque aqui é um homem, né? Mas se fosse uma mulher, a bacia mais larga. Então, essas angulações aqui, elas alteram, né? E a bursite é muito comum a gente ver a bursite, né? E a queixa principal, acho que é quando vai deitar, né? Sim.
Eles falam que, geralmente eles relatam que lateja, né, que parado começa a incomodar, porque a bursa ela só inflama se tiver alguma coisa cutucando ela, né. Então normalmente tem alteração de tendão também, é difícil ela vir sozinha, né, e é bem chatinha. A queixa principal eu acho que é mais para deitar, né. Ela deita, aí tem que virar à noite, porque ela não aguenta dormir naquele lado. Você recomenda alguma coisa para dormir? Tipo assim, o colchão, botar um apoio, um travesseiro, você orienta alguma coisa? No caso das bursites é interessante que evite deitar em cima da região que tá inflamada, né. E que de repente, para estabilizar o quadril, pode colocar um travesseirinho no meio da perna, né, porque aí mantém o quadril que está dolorido mais Mais alinhado. alinhado, Isso, porque há uma curvatura, né. exatamente, é. E que dá uma certa estabilidade, né, e evitar sobrecarga nessa região. Deixa eu aproveitar, e aquela mulher que ela tem o quadril largo e a cintura bem fininha, né, às vezes tem um tronco fino e ela é larga. Também vai você tem uma recomendação para deitar aí? Só que eu te aproveitando, viu. É, não, aí assim, depende muito da biomecânica da pessoa, né, de como que é a postura da pessoa, porque às vezes ela tem tudo isso e não tem queixa, né. Mas aí a gente teria que ver como é que ela ficaria na posição e ir corrigindo as alterações que ela vai apresentar. Quem tiver dúvida, tiver esse tipo de coisa, eu acho que, por exemplo, deita com uma roupa de banho, né, deita e tira uma foto e vê como é que tá a coluna. Se a coluna tiver se você vê que tem Aquela aquela curvadinha. curvatura, aí tem que fazer alguma coisa, porque aí muita gente vai ter dor na coluna, Sim. né, a forma de deitar, o quadril. E a importância de ter um colchão adequado, né, a gente não pode esquecer de falar, então tem que ter uma densidade adequada, mas não é o que a gente normalmente vê no dia a dia, né. Isso eu acho que a gente pode fazer uma segunda, pensando nisso, hein, Renata? Sim, sim. Renata, eu acho que a gente abordou várias coisas, eu acho que o pessoal que está Descomplicando pôde entender algumas coisas, né, na parte prática, porque a primeira parte a gente falou com a Ana Paula. É um assunto que não é esgotado, é um assunto que tem como a gente abordar novamente, de outra forma, mas eu acho que já deu para ter uma noção, um pouquinho de ideia do que o joelho e o quadril, as principais doenças, né? Para a gente começar a ter um pouquinho de olhar, né, essas dores com um pouquinho mais de cuidado, observar. E eu gostaria que você colocasse suas considerações gerais, e eu agradeço imensamente. Renata, eu adorei conversar com você, aprendi bastante, e eu acho que a parceria está aí, viu? Ah, com Vou convidar para certeza. outras vezes. Eu que agradeço, é muito gratificante, estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto muito, né, dizer que eu aprendi muito, né, e que eu estou à disposição. Então eu queria, dizer que estou aberta, né, às dúvidas, quando for possível, e dizer que foi muito gratificante, né, e mais uma vez queria agradecer, e não desistam, se tiverem dor em quadril e joelho, tem solução, a gente não pode pensar que não, né. Então é isso, muito obrigada, Edna. Obrigada a você, Renata. Olha, vocês estão vendo agora, nós temos a primeira parte com a doutora Ana Paula, é só revisar lá atrás, tá? E esperamos você no próximo. Tchau.